Olá pessoal, eu sou a Júlia, trabalho na equipe de térmica da Harmonia e eu vim falar um pouquinho sobre a norma de desempenho na versão atual que a gente tem hoje e sobre a revisão na parte de desempenho térmico que aconteceu esse ano, já foi publicada e vai passar a vigorar a partir de setembro. A norma de desempenho na versão que a gente conhece, ela foi publicada em fevereiro de 2013, ela entrou em vigor em julho do mesmo ano. É de abrangência nacional e apresenta requisitos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade para as edificações residenciais. Essa norma abrange diferentes sistemas, como sistemas estruturais, sistemas de coberturas, vedações verticais, sistemas de pisos, sistemas hidrossanitários e também na sua primeira parte de requisitos gerais apresenta critérios a serem atendidos para as áreas de desempenho acústico, térmico e lumínico. A versão de 2013 da norma permite avaliação de desempenho térmico por dois métodos diferentes, o método simplificado e o método de simulação computacional. O método simplificado, como o próprio nome já diz, avalia a edificação de uma maneira mais simples, considerando apenas a envoltória. São avaliados os critérios de transmitância térmica, capacidade térmica das vedações externas, transmitância térmica das coberturas e percentual de área de ventilação natural. Esses critérios de transmitância térmica e capacidade térmica vão variar conforme a zona bioclimática onde está inserido o projeto e também conforme a absortância solar, tanto das paredes como da cobertura, que seria a cor desse que está sendo considerado nesse sistema construtivo. O método de simulação computacional já é mais completo, ele avalia todos os sistemas de edificação em conjunto por meio de um software de simulação. Então, para avaliação por esse método, a primeira etapa é a modelagem da edificação. Então, se faz a modelagem de todos os pavimentos que vão ser simulados. Na segunda parte é feita a configuração dos sistemas construtivos da edificação e da ventilação natural. Então, todos os materiais que forem ser utilizados e que vão fazer parte da condição de entrega desse projeto são configurados e depois de configurado essa simulação é rodada e a gente vai para a parte de avaliação do desempenho térmico. Essa avaliação é feita pelos critérios propostos para a norma para verão e para inverno. Esses critérios vão ser de acordo com a temperatura interna dos ambientes, onde é analisada a temperatura máxima para o período de verão e a temperatura mínima para o período de inverno. Bom, como que eu vou saber se meu projeto vai atender ou não a norma de desempenho? Por exemplo, um projeto localizado na cidade de São Paulo, que eu tenho como temperatura externa máxima no dia típico de verão, estabelecida pela norma como 31,9 graus, nenhum dos meus ambientes de permanência prolongada pode ter como temperatura interna uma temperatura superior a isso, ou seja, todos os ambientes que eu tiver uma temperatura maior que 31,9 graus vão precisar de alguma solução para atendimento e essas soluções podem ser variadas, por exemplo, pode ser a troca de uma cor de uma fachada para uma cor mais clara, utilização de isolamento térmico na cobertura quando for o caso de simulação do último pavimento, alteração de um vidro para um vidro de melhor desempenho. Soluções podem ser diversas e também vão ir de acordo com as expectativas do cliente, também levando em consideração aspectos estéticos e financeiros que também importam. Para análise no período de inverno, essa lógica de comparação da temperatura externa com a temperatura interna vai continuar parecida, só que dessa vez a gente vai utilizar como parâmetro o dia típico de inverno, a temperatura externa mínima. Por exemplo, um projeto localizado em São Paulo, que a norma nos dá como temperatura mínima no dia típico de inverno 6,2 graus, vai precisar que os ambientes de permanência prolongada tenham temperatura interna de 6,2 graus mais 3, para atendimento ao nível mínimo. Depois de algum tempo, utilizando a versão de 2013 da norma, começaram a ser apontadas algumas limitações e fragilidades no método de avaliação para desempenho térmico. Então, a partir de 2018, começaram os estudos para propor uma revisão na parte de térmica da norma. Depois do desenvolvimento e consolidação de um novo método, em 2020 essa proposta passou por um comitê de estudos na ABNT, onde tiveram algumas alterações, passou por consulta pública e no dia 30 de março de 2021 foi publicada a emenda 1, nas partes 1, 4 e 5, que tratam de desempenho térmico,
e essa emenda passa a valer para projetos protocolados a partir de 180 dias da data de publicação da norma, ou seja, a partir do dia 26 de setembro, entra em vigor a revisão da norma, então obrigatoriamente projetos protocolados a partir dessa data vão ter que atender os novos critérios da norma e ser avaliados conforme os novos métodos. A norma segue permitindo a avaliação por meio do estudo pelo método simplificado e também pelo método de simulação computacional. O método simplificado sofreu algumas alterações, mas o que mais sofreu alteração foi o método de simulação computacional. O método simplificado ele segue bem parecido com a versão de 2013, porém sofreu alguns aprimoramentos e algumas coisas que não eram consideradas antes agora são consideradas. O que ficou bem parecido com o método anterior são as vedações verticais, elas seguem tendo que atender ao critério de transmitância térmica e capacidade térmica. Esses critérios variam conforme a zona bioclimática e a transmitância térmica também vai depender da absortância solar, das cores que forem utilizadas nessas paredes. Para as coberturas também segue sendo avaliada a transmitância térmica, que deve atender ao critério da norma. Continua também variando conforme a absortância solar e a zona bioclimática onde está o projeto. Uma novidade do método simplificado agora é o percentual de elementos transparentes. Antes, a norma não fazia nenhuma consideração sobre elementos transparentes, qualquer projeto poderia ser avaliado pelo método simplificado. Mas agora tem alguns limites que devem ser respeitados. Por exemplo, ambientes com área de piso menor ou igual a 20 metros quadrados tem que ter um percentual de abertura transparente menor ou igual a 20% da área de piso. O que tiver fora disso não pode ser avaliado pelo método simplificado, tem que partir para o método de simulação computacional. Ambientes com área de piso maior que 20 metros quadrados têm um limite de área transparente que não deve ultrapassar 4 metros quadrados. Existe uma tolerância nesse critério do método simplificado para quando forem utilizados vidros com melhor desempenho, com fator solar mais baixo, mas se forem utilizados vidros tradicionais, o critério é esse. Não atendendo esse critério, o projeto obrigatoriamente tem que ser analisado pelo método de simulação computacional. O critério de percentual de ventilação natural já existia na versão de 2013 da norma e agora ele segue existindo. A gente deve levar em consideração a legislação local da onde está situado o projeto. Caso o projeto esteja num lugar que não tenha legislação específica que trate nesse assunto, os critérios estabelecidos pela norma têm que ser atendidos e eles vão variar conforme a zona bioclimática que for o projeto. O método de simulação computacional foi o que passou por mais mudanças com a revisão da norma. Essas mudanças vão desde a metodologia para a avaliação até os critérios que devem ser atendidos. Começando pelas mudanças na metodologia de avaliação, agora a gente tem que fazer uma comparação entre dois modelos. Na versão 2013 era avaliado o projeto real com as características reais, como ele ia ser construído. Na versão 2021 da revisão da norma, agora são comparados o modelo real e o modelo de referência. O modelo real é o projeto real, como ele vai ser construído. O modelo de referência seria uma versão com características pré-estabelecidas pela norma. Características de vedações externas, cobertura, percentual de áreas transparentes, o tipo de vidro. Então, basicamente, o modelo de referência vai ser o mesmo projeto real, configurado de maneira diferente com as características propostas pela norma e talvez alguma alteração no percentual de área transparente que vai ser de acordo com o que a norma propõe como limite. Então, o meu modelo real, o meu projeto real vai ser comparado com ele mesmo, com as características de referência. A metodologia de trabalho do método de simulação computacional começa pela modelagem do projeto, assim como a gente já fazia antes na versão de 2013 para simular. O que tem de novidade nessa vez é que a gente vai fazer a modelagem de dois modelos, o modelo real e o modelo de referência, já que a gente sabe que a avaliação vai ser por meio da comparação desses dois. E também a norma deixa claro algumas coisas que antes não eram citadas. Por exemplo, obrigatoriamente tem que ser modelado todas as unidades habitacionais do pavimento. Obrigatoriamente deve ser simulado o último pavimento tipo, pavimento intermediário e pavimento térreo, além de qualquer mudança de planta ou qualquer situação de cobertura exposta que tiver nos pavimentos intermediários. Isso tudo vai ter que ser simulado.
Antes a norma não deixava claro quais pavimentos deviam ser simulados ou não, ficava a cargo do simulador, que às vezes escolhia somente o último pavimento tipo ou somente algumas unidades habitacionais em pontos críticos. Agora é obrigatório simular todas as unidades e todos esses pavimentos que tiverem mudanças. Outra novidade também é que agora o entorno da edificação é considerado. A norma não aponta exatamente um raio de entorno que tem que ser considerado, isso fica por conta do simulador, que vai avaliar, conforme for o projeto, qual entorno vai ser relevante e qual entorno vai fazer diferença no desempenho térmico daquele projeto. Depois da modelagem é feita a configuração da simulação. Comparada com a versão de 2013, agora a gente tem uma configuração muito mais completa. Antes a gente só configurava os materiais, basicamente a ventilação natural e os dias típicos. Agora a gente vai ter uma configuração mais completa, que com exceção dos materiais vai ser igual para o modelo real e o modelo de referência. Os materiais vão ter aquelas modificações, já que o modelo de referência é com características propostas pela norma. E a gente vai configurar também agendas de ocupação, quantas pessoas tem dentro de casa, agendas de iluminação e os ganhos internos por causa dessa iluminação, agenda de funcionamento dos equipamentos e ganhos internos pelos equipamentos, além de que a diferença na configuração da ventilação natural é que a ventilação passa a ser configurada de uma maneira muito mais detalhada, quando antes era considerado só apenas 1 ou 5 renovações de ar por hora. Agora a gente vai ter agendas de ventilação conforme a temperatura, vai considerar o sistema de abertura dos caixilhos e é uma configuração mais completa e mais próxima da realidade do que vai estar acontecendo naquele projeto depois que for entregue. Depois da etapa de configuração, a gente vai rodar a simulação computacional e partir para a avaliação de desempenho térmico para ver se o meu projeto está atendendo ou não a norma na sua versão revisada. A diferença da versão 2013 para a versão atual é que antes a gente avaliava ambiente por ambiente somente num dia típico de verão e um dia típico de inverno, fazia a comparação da temperatura externa com a temperatura interna naquele dia, o ambiente ia atender a norma ou não. Na versão revisada, a gente precisa fazer uma avaliação para todas as horas do ano e o atendimento ou não vai se dar pela avaliação da unidade habitacional como um todo. A gente vai fazer a avaliação ambiente por ambiente, mas vai ser a média daqueles ambientes de uma unidade habitacional que vai me dizer se essa unidade está atendendo ou não. Igualmente, a versão anterior, se uma unidade não estiver atendendo, ela vai precisar de alguma solução para atendimento, variando conforme for o projeto e conforme o cliente quiser. Os critérios para atendimento a todos os níveis de desempenho térmico mudaram. Antes a gente só tinha o critério de temperatura máxima e temperatura mínima. Agora, para atendimento ao nível mínimo, a gente tem 3 critérios que devem ser obrigatoriamente os 3 atendidos. O primeiro deles é o percentual de horas dentro de uma faixa de temperatura operativa, que é estabelecida pela norma. Lembrando que sempre vai ser a comparação do modelo real com o modelo de referência. Temos o critério de temperatura operativa máxima e temperatura operativa mínima. Esse critério para a temperatura mínima é só das zonas bioclimáticas 1 a 4, que são as mais frias. Se a gente quiser partir para o atendimento ao nível intermediário e superior, além do nível mínimo obrigatoriamente ter que ser atendido, são feitas simulações com consideração da carga térmica dos ambientes. Então a gente vai focar agora um pouco na nossa apresentação aos critérios do nível mínimo mais detalhadamente. O critério de percentual de horas dentro da faixa operativa avalia quanto por cento das horas do ano o ambiente que eu estou analisando vai estar dentro de uma faixa de temperatura operativa que é considerada aceitável, proposta pela norma. Nós temos 3 intervalos diferentes de temperatura operativa para utilizar para avaliação e a gente vai determinar qual intervalo utilizar dependendo da localização do projeto. Conforme for a localização do meu projeto, eu vou avaliar a temperatura de bulbo seco média, de acordo com o arquivo climático desse local, e dependendo dessa temperatura, a gente vai utilizar uma faixa ou outra da norma. Por exemplo, uma cidade que tenha temperatura de bulbo seco média de 21 graus, a gente vai utilizar o intervalo 1 da norma, que é para localizações e temperaturas de bulbo seco média abaixo de 25 graus. Então, a minha faixa de temperatura operativa vai ser entre 18 e 26 graus. Então, todos os ambientes que eu for avaliar,
eu vou ver qual percentual de horas dentro do ano está dentro dessa faixa de 18 a 26 graus. O atendimento ou não a esse critério vai se dar por meio da comparação do modelo real com o modelo de referência. O modelo real tem que ter pelo menos 90% das horas do ano que o modelo de referência tem dentro dessa faixa. Por exemplo, se o meu modelo de referência tem 60,63% das horas do ano dentro da faixa operativa, 90% disso equivale a 54,57%. Se eu tiver no meu modelo real 58% das horas do ano dentro da faixa, ok, eu estou atendendo. Se eu tiver, por exemplo, 53%, já está abaixo dos 90% e eu vou precisar de uma solução para atendimento. E não adianta eu atender a esse critério e não atender algum dos outros dois, ou não atender esse critério e atender aos outros. O que vale é o atendimento aos 3 critérios. O critério de temperatura operativa máxima avalia a temperatura operativa máxima do ambiente ao longo de todas as horas do ano que estiverem ocupadas naquela edificação. Então, esse critério tem uma tolerância de 2 graus no pavimento de cobertura e 1 grau no pavimento intermediário. O atendimento ou não vai se dar por meio da comparação do modelo real com o modelo de referência. Por exemplo, se o meu modelo de referência tem 28,5 graus num ambiente na cobertura, o meu modelo real pode ter 30,5 graus nesse mesmo ambiente, que vai atender por causa da tolerância de 2 graus. Se eu tiver ultrapassado disso, 31 graus já não atenderia. Para o pavimento intermediário a mesma coisa, só que essa tolerância é de apenas 1 grau. Se o meu modelo de referência tem 28,5 graus no pavimento intermediário, no ambiente, o mesmo ambiente no modelo real tem que ter 29,5 no máximo, com essa tolerância de 1 grau. Passou disso, 29,6 já não atenderia. O critério de temperatura operativa mínima é avaliado só para as zonas bioclimáticas de 1 a 4, que são as mais frias. Então a gente vai avaliar ao longo de todas as horas do ano em um ambiente, quando está ocupado, qual é a temperatura operativa mínima. Esse critério tem uma tolerância de menos 1 grau em todos os pavimentos, ao contrário do critério para verão, que no pavimento de cobertura a tolerância era de 2 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente no meu modelo de referência com a temperatura de 8,4 graus, no meu modelo real eu poderia ter até 7,4 por causa da tolerância de 1 grau, abaixo disso já não estaria atendendo. A Harmonia presta serviço de consultoria para avaliação de desempenho térmico de todos os níveis de atendimento da norma versão 2013 ou versão 2021 revisada, assim como desempenho acústico e desempenho lumínico, sempre pensando nas soluções e na compatibilização das 3 disciplinas. E para conhecerem um pouquinho mais da nossa área de atuação, vocês podem acessar o nosso site www.harmonia.global. Obrigada!